Esse é o quarto vídeo de hoje, são 6h58 do dia 2 de junho de 2025. É o quarto vídeo de hoje, se não me engano, e centésima, 11ª semana de Bare Minimum Monday and Friday. Então, né? Então, assim, eu terminei o vídeo anterior dizendo, contextualizando que os danos e furtos que foram ocasionados desde o meu despejo, não só no meu despejo, mas em todo esse contexto de separação, divórcio litigioso, e, enfim, né, desde muito tempo, né, todos os danos, prejuízos que já me foram ocasionados a mim e aos meus filhos, isso vai ecoar não só na minha geração de agora, mas ele vai ecoar aí na eternidade inteira, né? Assim como os danos ocasionados em tantas famílias, em tantas civilizações, né? Então, nós ainda vivemos como a pré-história, né? A pré-história, período antes de Cristo, aos períodos onde os bárbaros ainda resolviam as coisas com suas lanças, com suas, enfim, com suas armas, escudos, enfim, toda essa questão aí da história que não cabe a mim aqui ensinar a ninguém, né? Todo mundo, uma pessoa que sabe ler, escrever e tem acesso a esse tipo de conteúdo e de saber o que é que, como é que foi, como é que nós ainda não temos a explicação científica ainda tão assim exata de como foi que nós surgimos, né? De como foi que nós surgimos, se foi de uma explosão, se foi a evolução dos macacos, se a gente, enfim, quem nasceu primeiro, se foi o ovo ou foi a galinha, ou todas esses paradoxos, né? Paradoxos filosóficos, hermenêuticos, que quem sou eu para tentar trazer aqui um posicionamento dentro dessa seara polêmica e que causa tantas guerras até hoje, né? E que o fanatismo ainda é o motivo. O motivo não é político, o motivo não é religioso, o motivo não é geográfico, o motivo não é territorial. O motivo é o fanatismo, é a falta de informação, é a falta de formação humana, é a falta de tanta coisa, né? A falta de ter tido uma família amorosa, afetiva, na questão de responsabilidades afetivas. Então, quando as pessoas elas agem dessa forma, é falta de muitas coisas, né? Agora, no entanto, eu não posso justificar. A gente não pode justificar isso, né? Explica-se, mas não justifica-se. Explica-se, não justifica-se, né? Então, quando nós adentramos nessa seara de contextualizar as divergências nas questões humanas, enquanto falha, todos nós somos falhos, né? Agora tem pessoas que falham mais do que as outras, né? Enfim, e também não cabe a mim aqui ser a juíza ou Deus para poder dizer como é que vai ser, ou qual é a pena, qual é a dosimetria, se é pena de morte, se é pena para o resto da vida, enfim, eu não sou juíza, eu não tenho a mão de Deus, eu não tenho as ferramentas celestes, do exército celeste, dos benfeitores espirituais e terrenos para poder resolver isso, né? Agora, eu acredito que existe uma ignorância muito grande, né, de achar que a vida toda essas pessoas vão se dar bem. Em algum momento, inevitavelmente, por mais que consigam atalhos para prejudicar outras pessoas, prejudicar quem quer que seja, uma hora, uma hora é inevitável que a justiça divina aconteça, né? E a lei da causa e o efeito ela é muito complexa,
porque nem sempre ela é aquela questão da meritocracia. Nem tudo que a gente passa é porque a gente merece. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que aquelas crianças que estão ali sofrendo na África, elas não merecem aquilo. Eu acredito hoje que as pessoas que estão sofrendo em meio à perda de parentes, famílias, ali na Palestina, ali em Israel, ali na Rússia, esses bombardeios e Hiroshima, Nagasaki e todas as guerras e Auschwitz e desde as questões das questões judaicas e que onde surgiu praticamente todas as religiões, né? Na seara judaica. Então, gente, é uma seara muito polêmica e que requer uma intelectualidade, uma erudição, um teor erudito, cultural, que eu não tenho. Assim como o dom da oratória, para poder ensinar ou tentar ser exemplo nisso. Eu não posso ter essa pretensão, essa petulância de querer explicar isso. Agora, na minha fé de humana e falha e de entendimento incompleto, finito, curto, eu sei que a meritocracia ela é injusta. Ela é injusta, né? Porque, como eu disse, eu tenho certeza absoluta que aquelas crianças que estão ali sofrendo ali na África por falta de água, por falta de comida, as crianças que estão ali na Palestina, Israel, nessas áreas de guerra, Rússia, e as pessoas que foram afetadas pela radiação, desde Hiroshima, Nagasaki, tantas outras coisas que a gente acontece que não chegam ao conhecimento público, mas a gente sabe que acontece, né? Desde esse terrorismo, desde a fulano que sofreu um bullying e chegou na escola tal e matou não sei quantas pessoas, e a gente não sabe qual é o universo que passa na cabeça dessas pessoas, que isso é uma doença. Então, nós estamos lidando com pessoas no século XXI que estão doentes por falta de tantas coisas. Não é só de comida, não é só de água, não é só de, enfim, de coisas materiais. Então eu acredito que o vazio que as pessoas sentem, e eu sinto, assim como qualquer outra pessoa, não é sobre meritocracia, não é sobre lei de causa e efeito. Então eu acho que é injusto da nossa parte achar que aquelas crianças que estão lutando contra um câncer, e antes de aprender a andar, às vezes assim que nasce, que estão lutando por em alguma doença, ou que foram acometidos de qualquer tipo de doença em algum período da vida, eu não posso dizer que essas pessoas estão pagando algo, estão colhendo o que merecem. Eu seria muito cruel e perversa se eu pensasse dessa forma. Então, por mais que se alguém queira explicar que isso tem um fundamento, eu não quero acreditar. Eu não quero provas científicas sobre isso, porque no meu íntimo, na minha fé, eu não acredito que isso seja verdadeiro. Então, assim, eu digo, eu não passei pelos lutos dos meus pais, da minha mãe, em 2012, novembro de 2012, e do meu pai, mãe Francisca Silva Maia, e meu pai Francisco de Assis Ramalho, em dezembro, 28 de dezembro de 2008, e minha mãe lá, 21, 22 de novembro de 2012. Eu não passei pelo luto dos meus pais porque eu estou colhendo o que eu mereço, porque em algum momento, até porque eu ajudei tanta gente que eu nem sei quem são. Eu mudei a vida de pessoas que eu não sei quem são, mas elas sabem, né? Então, assim, a gente não tem a consciência de quantas vidas a gente pode ter mudado, mas essas pessoas em algum momento saberão, né? Sabem ou saberão. Então, assim, é, eu tenho certeza que as coisas que eu passei na minha separação com meu ex-cônjuge, João Quevedo Ferreira Lopes,
e todas as divergências que eu tenho hoje com os meus parentes desse lado da família, que são os Arraes Maia, que são os Ferreira Lopes e os Quevedo, e todos da árvore genealógica da Dona Luísa Quevedo, Dr. João Jacques. Eu tenho certeza absoluta que eu não passei pelas coisas da minha separação porque eu estava merecendo colher algo. Eu tenho certeza absoluta que não foi por isso. Eu tenho certeza absoluta que os lutos que eu enfrento desde criança, da minha irmã, Grace Kelly Andrade Ramalho, e tinha hidrocefalia e morreu em uma anestesia muito forte, decorrente de um acidente que aconteceu aqui dentro de casa, que ninguém sabe ainda explicar como foi que aconteceu. Uma pessoa entrou, deixou ela toda marcada, saiu e entrou sem ser visto, e ela foi para o hospital por causa disso, tomou uma anestesia muito forte e morreu. Ela não morreu da anestesia, ela morreu porque alguém entrou aqui em casa sem ser visto, entrou e saiu sem ser visto, entrou no quarto, deixou ela com não sei quantas marcas no corpo, e por causa disso ela foi pro hospital e morreu por causa de uma anestesia. Ela não morreu por causa de uma anestesia, porque quando eu fui criança disseram que ela morreu por causa da anestesia. Então depois que eu cresci, foi que eu vim saber que não foi bem assim. Minha irmã não passou isso porque ela estava merecendo. Eu não tenho certeza, um anjo, né? É um anjo. Eu tenho certeza absoluta que Grace Kelly Andrade Ramalho, aos 2 anos de idade, quando aconteceu isso com ela, ela não colheu o que estava merecendo, ela era uma criança. Então, assim, eu quero dizer para vocês que isso são assuntos que me ferem e que para sempre vão ferir. Porque eu não acredito que crianças passam por esse tipo de coisa porque merecem, porque fizeram algo em outra vida para merecer. Gente, isso é muito cruel. Pensar dessa forma. Então, assim, no meu entendimento, eu não quero pensar dessa forma. Assim como eu não quero pensar que eu precisei vivenciar os lutos dos meus pais porque eu estava merecendo colher algo, porque eu fiz algo de ruim. Eu tenho certeza absoluta. Eu tenho certeza absoluta que eu fiz mais o bem do que causei mal a qualquer outra pessoa. Eu tenho certeza absoluta. Tenho certeza absoluta que se a meritocracia fosse justa, eu não tinha passado por tudo isso. Porque a minha intenção sempre foi fazer o bem. E eu tenho certeza absoluta que as sementes que eu plantei do bem foram muito mais do que alguma erva daninha que tenha nascido sem ter sido assim na seara, qual seara tenha sido. Eu tenho certeza absoluta que as sementes do bem que eu plantei foram muito mais do que alguma coisa que possa ter sido consequência de qualquer outra coisa. Então, gente, eu tenho certeza absoluta que em algum momento, nem que seja depois, além da vida, uns frutos um dia eu vou colher de todo o bem que eu fiz, sem ter visto a quem, de pessoas que eu mudei a vida sem nem saber quem eram. Como eu disse, a gente às vezes muda a vida de pessoas que a gente não tem nem a chance de saber quem são, mas um dia elas saberão ou já sabem, né? Então, gente, chega de... Isso aqui não é tristeza, tá? Eu não quero contagiar ninguém com tristeza. Eu não quero contagiar ninguém aqui com negatividade. Eu apenas estou querendo verbalizar emocionalmente as minhas dores biblioterapêuticas, que elas precisam transbordar de alguma forma. Eu não quero que elas transbordem numa explosão. Eu não quero que elas transbordem num surto. Eu não quero que elas transbordem em gritaria, em confusão, em barraco. Não, eu quero que elas transbordem, transcendam, transmutem, né, na questão da água, ao estado gasoso, e tá aqui, tá transmutando algo, né, dentro das minhas emoções que eu não tenho como dizer como, mas está. Isso vai reverberar em fronteiras que não tem como a gente dimensionar. Mas é isso. Vou aqui me acalmar e fazer outro vídeo, porque a minha intenção aqui não é
contagiar ninguém com negatividade, nem com vitimismo e nem com nada disso, tá?